A Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga o movimento dos trabalhadores sem terra que ficaram em casa durante a pandemia aprovou requerimentos de convocação para o presidente do movimento, João Pedro Stedley, aquele que foi para a China com Lula, aquele que incita o crime e não vai preso, e também para o líder da Frente Nacional de Lutas Campo e Cidade, José Rainha, aquele que foi preso por extorsão, mas foi solto porque tem endereço fixo e profissão, vai entender. A decisão foi negociada após um longo acordo com o governo para não chamar o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e para derrubar uma auditoria do Plano Nacional de Reforma Agrária pelo Tribunal de Contas da União. O deputado Ricardo Salles, que é relator dessa CPI, falou sobre isso ontem no programa Os Pingos nos Is, aqui da Jovem Pan. Vamos conferir. Nós aprovamos hoje a convocação tanto do Stedley quanto do Zé Rainha, e eles devem vir à comissão daqui a mais ou menos 2 semanas. Nesse meio tempo, há uma série de outros requerimentos que vão sendo apresentados sobre cópia de processos na Polícia Federal, cópia de processos no INCRA, diligências que nós estamos planejando tanto nos estados da Bahia quanto Rondônia, Mato Grosso do Sul, para justamente verificar em loco todos esses crimes e todas essas ações de invasão de propriedade, de destruição de patrimônio público e privado e uma série de outros crimes correlatos a esses fatos. Ricardo Salles também explicou o objetivo da CPI com a convocação dos líderes do Stedley e do José Rainha. Acompanhe. Quando você pergunta a esses membros das invasões, quem é o líder? Eles respondem bem conversa de comunista mesmo. Eles respondem assim, aqui não tem líder, somos todos líderes. Bom, então veja que nem isso eles têm, né? Nem liderança, teoricamente. Então, ao chamar esse pessoal, Stedley, o Zé Rainha e vários outros aí que serão convocados, nós queremos estabelecer o padrão que eles seguiram das invasões, mas de outras medidas também. Como eles fizeram, por exemplo, a elaboração das listas de beneficiados dos lotes de assentamento. Depois, as associações que eles criam para receber dinheiro dos diversos programas governamentais. Seria muito interessante perguntar ao Stedley ou ao próprio Zé Rainha a que título ele fica com o dinheiro dessas pessoas que conseguem verbas no governo federal? A que título ele indica quem vai receber ou não vai receber lotes em assentamento? E a que título ele se dá o direito de tirar as pessoas dos assentamentos? Elaine, você acha que essa convocação do Zé Rainha, que esteve, né, que o Zé Rainha não, do Stedley, que esteve com o Lula na viagem, na comitiva que foi à China e depois esteve com o vice-presidente Geraldo Alckmin na feira do MST no Parque da Água Branca, você acha que a ida do Stedley, ela tem potencial para que algo respingue contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Vamos lá. O Luiz Inácio Lula da Silva, claro, conta aí com o MST como eleitores, aí, cabos eleitorais para qualquer campanha do PT. Entretanto, a gente tem visto aí um distanciamento grande dessas comunicações entre Lula e MST. Quero até ouvir a Carol a respeito disso. Mas sobre o Stedley e o Zé Rainha, é importante a gente mencionar que existe 2 tipos de entrega de título de terra, né? Você tem o individual, né? Dentro desse movimento do sem terra, o que eles querem? Eles querem o título da terra para fazer o cultivo familiar, o cultivo individual. Então você tem ali a entrega do título individual. O que na verdade a gente percebe que algumas partes ali do MST, né? Os grandes cabeças do MST querem é que esse título, né? Ele seja dado na coletividade, porque assim eles mantêm o controle dessas famílias, né? O que é muito ruim, porque no frigir dos ovos, o que é uma família humilde, né? Isso aconteceu muito lá em Alcântara. Ela quer
terminar a vida sabendo que é dona de um pedacinho de terra, né, para seu cultivo familiar e até para deixar alguma coisa para os filhos. E o que querem esses grandes mentores aí do MST, não estou aqui nem dizendo do Estado nem do Zé Rainha, porque isso vai passar por investigação, eu não tenho provas, mas o que a gente apura é que o grande movimento ali do MST, os grandes mentores, os cabeças, eles querem que essa titularização de terra seja dada na coletividade, de modo que eles possam fazer a gestão disso e a distribuição e ter ali todas as famílias sob a sua coordenação. Estou errada, Carol? E aí, Carol? É isso aí. Gente, eu vou até comprar pipoca feito pelo agrofascista nas grandes fazendas monocultoras. Você não compra pipoca? Não tem pipoca do MST? Eu não compro. Não? Não, porque deve custar R$30 o pacote. Deve custar R$30. Exatamente. Mas eu quero assistir ali bem de frente mesmo para a TV, sem nenhuma interrupção, como que vai ser esse depoimento de Stedley, que a gente já comentou aqui, né, que é o grande líder do MST, apesar de, inclusive, uma bela entrevista, eu gostaria de vocês assistirem depois, que ele deu, falando que, desde o início, eles não colocaram uma pessoa específica registrada, até porque o MST não tem registro específico, como presidente do MST, no início, ali há 40 anos atrás, quando o movimento foi criado, porque eles falavam que os fazendeiros iam, de fato, matar esse líder, né? Mas isso seguiu até hoje, claro que isso não aconteceria hoje em dia, mas eles não colocam porque é o cara que vai para a cadeia, né? Para responder pelos crimes que o movimento comete. Mas temos que falar também do Zé Rainha, que o cara é tão extremista. Tem um artigo maravilhoso do professor Chico Graziano que explica bem esse cenário. Ele é tão extremista que ele foi expulso ali do MST e ele criou a Frente Nacional, que é outro movimento muito similar. Vocês lembram do Carnaval Vermelho, que eles fizeram várias invasões aqui em São Paulo, mas aqui o governo do estado de São Paulo já cortou as asinhas dele rapidinho, inclusive ele foi preso e já foi solto. Mas esse, segundo Chico Graziano, é um dos maiores criminosos agrários que a gente tem. Ele parece que sumiram aí 15 milhões de reais, umas 2 décadas atrás, de um financiamento que o governo deu, financiamento para um centro industrial ali para assentados. Então, olha o nível dos caras que vão falar lá, né? Stedley e Zé Rainha, vamos ver o que vai acontecer. Mas é muito importante justamente para a população entender o que justamente a Elaine está falando, que não é um movimento legítimo para dar independência para essas famílias carentes e que são vítimas, sim, do movimento em si. Eles vão catando famílias vulneráveis nas cidadezinhas, a gente sabe disso, e colocando ali para fazer invasão em troca de cargos de governo. É muito triste que a gente vê essa situação, mas finalmente o povo vai conhecer quem são esses 2 líderes. Ô, Pave, sobre a CPI do MST, certo, eu acho que é o grande otimismo do povo brasileiro contra a esquerda. Por quê? Porque a esquerda ficou tão focada em neutralizar a CPMI do dia 8 de janeiro, colocando ali a Elisiane Gama, que passa uma vergonha atrás da outra, colocando ali o Arthur Maia, só que eles esqueceram a CPI do MST. E a CPI do MST, ela tem o Salles, que é um baita nome da direita e que vai querer revelar muitas verdades sobre a vergonha que é o governo Lula relacionado ao MST, e tem ainda o Zunco. O Zunco é o presidente. Então a gente tem 2 bons nomes da direita chefiando uma CPI que vai desmascarar muita coisa, na minha opinião, desse governo, da esquerda no geral. Então, eu tenho como grande otimismo, eu que digo que quase perco as esperanças com os escândalos que acontecem no Brasil, eu acho que a CPI do MST é a grande chance do povo brasileiro saber verdades nojentas sobre a esquerda do Brasil. É sobre a esquerda mesmo, porque, Diego, o Stedley estava na viagem com o Lula. Foi lá, incitou o crime, não aconteceu nada. Depois, na outra semana, estava com o vice-presidente. Olha, então nós já pegamos aqui PT, já tem o vice-presidente, PSB. Aí o Zé Rainha, por sua vez, tem um vídeo que ele faz num tratorzinho. Ele veio num tratorzinho assim, num campão assim, cheio de terra. Só vê terra. Tu tá fazendo nada lá, né? Aí ele desce, aí ele agradece uns companheiros da Frente Nacional de Lutas pela eleição da Sâmia Bonfim. A Sâmia Bonfim que estava lá engalfinhando com o Caiado na CPI esses dias. A Sâmia Bonfim que estava fazendo o papel de Elisiane Gama.
que a Elisiane Gama faz na CPMI do Rio de Janeiro, a Sâmia faz na CPI do MST. Só que lá ela não é relatora. Nem presidente. Nem presidente. Ô, Pavi, a gente estava discutindo no começo do programa a diferença de notório e notável. E assim, é notável, conforme a definição que você deu pra gente aqui de forma muito perspicaz, que existe uma ligação umbilical desses movimentos com os partidos de esquerda. Isso aí, até cego consegue ver isso. Então, eu acho muito pertinente a convocação dessas duas lideranças. É engraçado o que o Salles disse, que o STED ele não se reconhece como o líder do MST, mas eu me lembro bem em 2015, um discurso do Lula, em que ele dizia que o exército vermelho do STED ele seria colocado nas ruas. Acho que um discurso justamente contra a Operação Lava Jato. Então, novamente, é notável quem são os líderes desses movimentos. E eu vi essa semana também que a Gleisi Hoffmann, ela criticou muito a atuação da CPI, dizendo que o relatório já estaria pronto e serviria só para criminalizar o movimento e criminalizar os partidos de esquerda. Ora, também é notável que esses movimentos são movimentos criminosos, que praticam crimes de invasão, crime de dano, tem crime relacionado a armas, enfim, todo tipo de crime é praticado nessas invasões. Mas a Gleisi pode ficar tranquila, porque o MST, a FNL, eles não têm CNPJ, eles não podem nem ser responsabilizados civil ou criminalmente. E, enfim, eu espero, de fato, que, como o Asmar aqui disse, que essa CPI seja o grande calcanhar de Aquiles da esquerda, porque realmente na CPMI do 8 de janeiro, nós já perdemos. Infelizmente, a nossa situação, a oposição ao governo Lula não conseguiu se organizar para ter uma atuação eficaz, então sobra para a gente, de fato, a CPI do MST para conseguir apontar aí os crimes desses movimentos que são umbilicalmente ligados aos partidos de esquerda. Aí vem outro problema, queridos. Vem outro problema. Não quero ser chato, mas a CPI do MST vai achar crimes e mais crimes. Crime por vai cima tudo de crime. STF. Crime de bala. Não! Espera aí. Só vai ser o Ministério Público, depois com esse material, for atrás. E se tiver ligação com o Lula, e se tiver ligação com a Sâmia, vai pro STF. O PGR, que é o Augusto Aras, onde está o Oli, tem que se dignar a pegar isso aqui e mandar pro Supremo. Aí chega no Supremo, vai pros notáveis, querido.